Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 38, diz assim: E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e sobre o seu cajado na mão, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus e pedras? E os filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Amém, irmãos? A igreja pode sentar com a graça de Deus. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Irmãos, nós estamos diante de um texto que é bem conhecido, é um texto milenar, é um texto que geralmente é usado, para falar assim: você vai ganhar a sua vitória, você vai ter a sua bênção. É um texto para retratar, às vezes, de forma equivocada, uma certa ideia triunfalista de que a vida do cristão, na vida do cristão sempre vai ter vitória. E não é assim que acontece. E esse texto ele não vai retratar isso. A gente vai explorar todo ele. A gente não vai ler todo o texto, porque é um texto bem grande. São cerca de 60 versículos. Mas vamos pregar em cima dele todo. Em casa, você, lendo o texto, você vai fazer o comparativo e vai ver verdades poderosas que vão edificar a sua vida. Qual era o cenário desse conflito? Os filisteus, eles eram, de forma conhecida, inimigo do povo de Deus. E não foi ali só nesse cenário que nós vamos chamar de Davi e Golias, mas isso vem desde antes de Saul ser rei, desde o início do livro do profeta Samuel, quando Hofni e Finéias, os filhos de Eli, o sacerdote, o sumo sacerdote, eles vão à guerra e eles pelejam, perdem a guerra, os filhos de Eli morre quebrando o pescoço. Aquele cenário ali era uma guerra contra os filisteus. Antes disso, tem aquele cenário que todo mundo também conhece, Sansão e Dalila. Aquele é um cenário onde o povo estava em constante guerra com muitos povos. O principal deles qual era? Os filisteus. Então é uma guerra que vem se arrastando já há um tempo. E qual é o motivo dessa guerra, pastor? Muito simples. Historicamente, os filisteus eram um povo conhecido por ser um povo do mar. Eles vieram navegando de terras distantes até chegar na região onde eles habitaram,
5 cidades: Asdod, Asquelon, Gaza, Ecrom e Gate. Essa região era uma região que o Senhor tinha falado para o seu povo que era herança deles. Ali ficaria a tribo de Dan. Esse é o motivo, é o primeiro grande motivo do conflito, porque era uma afronta ao povo de Deus. Era uma afronta às promessas que o Senhor tinha feito, às garantias que ele tinha dado, que ali habitaria Israel, mais especificamente a tribo de Dan. Eles tinham um domínio muito grande do ferro, eles tinham um domínio muito grande da metalurgia. Eles eram os que dominavam essa arte de construir armas militares, armas de guerra. Israel não tinha acesso. Pastor, então como é que eles guerreavam? Até esse momento eles guerreavam com o que tinha. Podiam usar uma funda, podiam usar uma enxada, podiam usar uma pá, podiam usar utensílios comuns, foice, machado, arco e flecha, mas aquela coisa militar eles não tinham. Inclusive, 1 Samuel 13 vai falar sobre isso. Exceto Saul e Jonathan, seu filho, tinham espada, tinham armas. Os outros não tinham acesso, pelo menos não facilitado, aos recursos militares. Por quê? Os filisteus concentraram naquela região o saber e a forma de fazer as armas militares somente neles. E isso é uma estratégia. Por quê? Tornou o seu principal inimigo vulnerável. Tornou o seu principal inimigo fraco. Esse é o segundo grande motivo do conflito. Esse povo, ele tinha esse atrito com Israel também porque a região onde se cruzava o caminho deles era uma região muito fértil. E quem dominasse aquela região, conseguisse expandir as suas terras e o seu povo para essas regiões, ia ter um domínio econômico e uma influência muito grande nas terras. Esse é o terceiro grande conflito entre Israel e os filisteus, o terceiro motivo para o grande conflito que eles tinham. E esse povo, ele não tinha só uma diferença política, mas como todos os povos à época, tinha uma diferença religiosa. Eles serviam e adoravam o deus Dagon. Dagon vem de Dag, que é peixe, era uma espécie de deus peixe. Você lembra lá em 1 Samuel, nesse mesmo livro, quando teve a guerra, Hofni e Finéias morreu, eles roubaram a Arca da Aliança e eles colocaram dentro de uma sala que tinha vários ídolos, vários deuses, e eles acordam no dia seguinte e todos esses ídolos estão prostrados diante da arca. Um desses ídolos qual era? Dagon. Era uma espécie de ídolo, deus máximo deles, junto com Baal. Baal já estamos bem familiarizados da história de Elias. Esse era o povo que estava guerreando com o povo de Deus. Esse era o povo que tinha um conflito muito sério com Israel. E a Bíblia vai dizer no início do capítulo 17 que Israel juntou forças, porque os filisteus tinham declarado mais uma guerra. Só que eles foram até o vale para guerrear. E eles viram o tamanho do exército. E viram um gigante ali. E ali eles temeram. Eles podem ter juntado força, mas juntaram forças carnais. Usaram e juntaram forças aqui da terra. Eles devem ter olhado para Saul. E a Bíblia vai dizer que ele era um homem que se destacava. Ele era acima da estatura média dos outros homens. Cerca de 1,85 e 1,90 ele devia ter. Eles devem ter confiado na força do seu rei, mas se esqueceram do seu Deus. Saul, a essa altura do campeonato, já havia sido rejeitado. A essa altura do campeonato, ele já havia se desviado. Porque o poder lhe subiu a cabeça. Porque ele achava que por Deus já ter usado ele, separado, ungido ele podia fazer tudo o que ele queria sem a direção de Deus. E não é assim que funciona. Não é porque a gente prega, a vida se converte.
Não é porque a gente prega, Deus usa a gente, não é porque a gente expulsa demônio, cura enfermo, que a gente pode sair tomando a decisão que a gente quer. Que a gente pode fazer o que a gente quer sem antes consultar a Deus ou obedecer a uma ordem que ele já deu. Saul não. Saul se tornou completamente soberbo. Saul se tornou completamente desobediente. Enquanto o povo vê aquela guerra, esse gigante sai do meio do povo e vai até o meio do vale e faz um desafio. O grande desafio de Golias. Grande mesmo, né? Ele tinha 6 côvados, mais 1 palmo de altura. Isso dá mais ou menos 2,90 metros, 2,96. Ele era bem grande. Ele era bem alto. Os desenhos, né? Às vezes os filmes vão retratar aquela coisa como se fosse um megazord. Não era assim também, não. Mas concorda comigo que quase 3 metros de altura é coisa beça, né? Eles veem aquele homem, só que ele não é apenas um homem grande, gigante. É um guerreiro. O texto vai dizer que ele é o campeão dos filisteus. E eles tinham por costume, para resolver determinados conflitos, lançar o desafio, e foi o que Golias fez. Olha só, manda aqui um guerreiro de vocês. Manda esse guerreiro, e se ele me ferir, nós serviremos vocês. Ou seja, quem ganhasse seria senhor do outro povo. O povo fica atônito, o povo fica com medo, o povo fica sem saber o que fazer, porque eles não estavam mais com a confiança no seu Deus. A pretensão dos filisteus era a seguinte: você imagina comigo, você tem uma empresa, você está construindo ela, você está querendo estabilizá-la, só que aí vem um governo com um monte de tarifa, com um monte de imposto, aí vem a sociedade, aí vem o politicamente correto, aí vem funcionário, tudo tentando destruir. No momento que você está construindo, é muito mais difícil. Israel estava no seu tempo de formação de nação. Os filisteus já estavam muito bem estabelecidos. A pretensão dos filisteus era: vamos destruí-los agora que estão se formando como povo. Vamos impedir o avanço desse povo que já fez um estrago lá atrás. Vamos impedir o crescimento deles. Por isso veio Golias. Por isso veio o exército dos filisteus. Só que nesse meio tempo, lá num cantinho em Belém, Jessé chama o seu filho Davi. Davi este que já tinha sido ungido. Davi este que já tinha sido desprezado pelo seu próprio pai, pelos seus irmãos. Mas o profeta manda chamá-lo, unge ele. E depois disso, nesse momento, 1 Samuel 17, Jessé chama ele e fala: olha, o trem está feio lá na guerra. Vai lá, leva um pouco de queijo para os teus irmãos, leva um mantimento para eles. Vai lá. Davi chega no arraial e vê o povo em choque. Vê o povo paralisado de medo. Davi não podia conceber que um povo que viveu experiências únicas, o povo que viu o mar sendo aberto e Deus trucidando o exército egípcio. Eu imagino Davi pensando: o que é o exército dos filisteus perto do exército do Egito? Como pode o povo estar com medo? E lá do meio, do vale, Golias afrontando o povo de Deus. Onde Davi dá um salto e diz: quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Os irmãos de Davi, nesse momento, olham para ele: você está maluco? Você está doido? O que você está falando, rapaz? Só que aquele burburinho, aquela fala é tão chocante que chega no ouvido de Saul. Saul chama ele. Fala: o que tu está falando aí, rapaz? Olha, eu vou contra ele. Não se preocupa não, Saul. Não se preocupa não. Deixa comigo. Se ele fosse carioca, ia falar: deixa com o pai. Deixa comigo que eu vou lá e eu resolvo. Aí ele fala: mas tu não tem preparo.
Você é uma criança. Só podiam ir à guerra, irmãos, aqueles que tinham mais de 20 anos de idade. Está lá em Números, no capítulo 1. Se tinha 3 filhos de Saul na guerra, e a tendência é que todos virassem guerreiro, e Davi era o mais novo de 8 filhos, sobraram mais 5. Possivelmente Davi tinha entre 14 e 15 anos de idade, quando já tinha toda essa força e essa valentia. Quando ele brada isso. Ele era uma criança, um simples pastor de ovelha. E ele fala isso e fala, Saul fala, você não tem condições físicas. Você não tem preparo para guerrear, Davi. Davi vira para ele e fala, olha só, eu estava lá cuidando das ovelhas de meu pai. Veio um urso, veio um leão e Deus me deu força para pará-lo. E ele há de me dar força para vencer esse gigante filisteu. Bom, se você quer ir, Davi, Deus seja contigo, mas vem cá. Coloca aqui a minha armadura, toma aqui a minha espada e vai lá. Davi não conseguia se mexer direito. Sabe por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A arma que Davi tinha não era uma arma do aqui e do agora, mas era uma arma celestial única, mais poderosa do que bazuca, mais poderosa do que tanque, mais poderosa do que bomba atômica. Ele era revestido do poder de Deus, ele não precisava de armadura. Davi era a maioria. Davi era maior do que Golias. Davi não se preocupou em provar algo para alguém. Davi não se preocupou com o que os seus irmãos achavam. Eliabe virou e falou, você está louco? Abinadab virou e falou, você está lunático, menino. O que você está fazendo? Você veio aqui para ver como está a guerra. Eu conheço, olha a audácia deles. A intenção do teu coração, eles são deuses agora? Eles têm poder para sondar mente e coração? Davi foi lá em obediência a seus pais. Foi levar comida para eles. Eu sei por que você fez isso. Você quer aparecer. Davi não estava nem aí com o que estavam achando ou deixando de achar dele. Ele sabia em quem ele cria, irmãos. Ele sabia quem ele temia. Ele sabia quem o tinha ungido. Ele sabia quem o tinha chamado lá de trás das ovelhas. E ele falou, eu vou em nome do Senhor. Eu vou porque esse gigante filisteu não pode afrontar o exército, o povo de Deus. Quantas afrontas estão vindo contra a igreja do Senhor. Quantas afrontas estão vindo contra o povo de Deus. Quantas afrontas estão vindo contra a família cristã. Contra a comunidade da fé. Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos recuar, nós não podemos consentir, nós não podemos ficar paralisados de medo, irmãos. Davi não ficou. Por quê? Ele sabia que a luta dele era espiritual. Não era contra carne e sangue. Ele estava preparado e preocupado com o reino. Não com o reino que ele viria a ter, mas com o reino eterno. Não, esse incircunciso, esse desviado, esse falso profeta, esse herege. Essa pessoa, ele não pode, os demônios não podem prevalecer contra a igreja. Satanás não pode prevalecer contra a igreja do Senhor, eu não vou deixar. Mas Davi pequeno, fraco, raquítico, de gentil aspecto. Hebreus 11 vai testemunhar sobre ele, verso 32. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada da fraqueza, tiraram força. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Davi foi com fé.
Davi foi cheio de autoridade e ousadia, porque cria numa palavra, cria na unção que ele recebeu. Ele rejeita a armadura de Saul e declara: do Senhor é a guerra. Ele é o Deus da guerra. Lembro de Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Davi então vai diante do gigante, que traz uma declaração forte, menospreza ele, fala: você está vindo até mim, você está achando que eu sou um animal, um cão, em outras palavras? Está vindo com pau e pedra, Davi? Você está achando que isso aqui é o quê? Me manda um guerreiro de verdade. Você é um menino. Você não tem força. Ele começou a zombar de Davi. Começou a zombar. Davi declara que vai até ele, em nome do Senhor. Davi declara que vai até ele em nome do Senhor dos Exércitos. Ele pega 5 pedras. E depois a gente vai falar das 5 pedras. Ele usa uma das 5. Pega a sua funda, gira e dá nele. Tem gente que está começando a dizer que, olha, quando Davi acertou Golias, ele não morreu não. Ele só morreu depois que tiraram a cabeça dele. A Bíblia vai dizer que Davi acertou ele com a pedra e ele morreu. Para provar que não foi Davi que venceu, foi o Senhor. Para provar que aquela ação foi uma ação sobrenatural do poder de Deus. Davi destrói um guerreiro, não só um guerreiro, um gigante guerreiro, não só um gigante guerreiro, o campeão dos guerreiros dos filisteus. Ele subjuga com o poder da fé, com o revestimento de poder. Aquele homem cai morto. Davi pega a espada dele e arranca a sua cabeça. Nós pregamos na quarta-feira e falamos que a espada é a palavra de Deus. Mas a espada estava em posse de Golias. Só que o diabo, ele distorce a palavra de Deus, irmãos. Ele tenta te confundir. Tem muitas e muitas religiões que lá tem uma Bíblia. E não é a primeira vez que esse maldito faz isso. Ele fez isso lá no deserto, pasme contra Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Se tu és o Filho de Deus, joga lá embaixo. Se joga, porque a Bíblia, a palavra vai dizer, está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. Ele distorcendo o texto bíblico. É o que o falso profeta vai fazer, é o que Satanás vai fazer para te enganar. Vai tentar distorcer a palavra, vai usar a espada de forma errada, até quando vem ungido. Tira a espada dele e usa de forma correta. Aí eu lembro de 1 Reis, capítulo 17. Quando Elias opera um milagre, a mulher vira para ele e fala: agora eu sei que a palavra de Deus em tua boca é a verdade. Agora eu sei que a palavra de Deus em tua boca é verdade, Elias. Tem muita gente usando a palavra de Deus de forma mentirosa, de forma carnal, misturando a palavra de Deus com filosofia, misturando a palavra de Deus com outras religiões, misturando a palavra de Deus com outros conceitos. Isso é ecumenismo, isso é diabólico, isso é ação de Golias. Mas o ungido tira a espada dele, corta a cabeça dele e leva embora. O texto vai dizer que Davi leva a cabeça dele quando ele retorna para Israel. Só que aí não é mais a Bíblia, é a tradição que vai falar. Davi leva a cabeça dele, mostra para o povo sai vencedor. E ele enterra, irmã Alessandra, a cabeça dele, segundo a tradição, em um monte. Há quem diga que esse monte se chamava Golgolia, porque foi ali que Davi enterrou a cabeça de Golias.
Só que nós não conhecemos por esse nome. Nós conhecemos esse monte como Gólgota ou Gólgota. E o que aconteceu lá no Gólgota? Jesus foi crucificado. Ali, Jesus venceu o maior dos inimigos do reino de Deus. Ali, a serpente foi subjugada. Ali, Satanás foi completamente destronado. Ali, Jesus declarou: o pecado não terá mais poder, porque eu venci o mundo. Eu sou o vencedor. Eu sou o cavaleiro no cavalo branco, aonde na sua costa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele se chama por Palavra de Deus. Ele é o vencedor. Lá no Gólgota, aonde estava enterrada possivelmente a cabeça de Golias, Jesus crucificado, ele fala para Satanás: acabou. Eis o meu povo lavado e remido pelo meu sangue. Pecado não tem mais poder. Graças a Deus, 1 Coríntios 15, 57, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Davi, representando, sendo um tipo de Cristo, traz essa vitória para o povo de Deus. Davi é um homem, um personagem de inspiração, de fé e de coragem. Davi, ele nos inspira porque ele não olhou para os seus dilemas apenas. Davi não estava preocupado apenas com a sua vida, ele estava preocupado com o reino. Davi, ele estava preocupado com o povo de Deus. Assim Cristo fez, deixou toda a sua glória e veio preocupado com o seu povo, para separar os seus. O triunfo de Davi traz libertação e traz coragem para o seu povo. De modo maior, Cristo, nosso Rei, venceu na cruz o pecado, venceu Satanás e venceu a morte. A nossa vitória está na obra de Cristo, não em nossa força. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2,15. Ele venceu tudo e todos. Afinal, por que 5 pedras? Dizem que Davi, ele era um homem precavido. Isso está certo e errado ao mesmo tempo. Por que está errado, pastor? Porque dizem que ele era precavido. Porque ele falou: eu vou lá enfrentar o gigante, se eu não acertar na primeira, eu pego ele na segunda. Se não pegar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Não. A Bíblia vai relatar em outros textos, 2 Samuel, em 1 Crônicas, que Golias, ele tinha mais 4 irmãos. E Davi tinha, de certa forma, ciência disso. Só que Golias era o mais forte porque ele era o campeão. Quando Davi vence o mais forte dos gigantes, o guerreiro mais poderoso que tinha na região, ele inspirou o povo a continuar lutando, guerreando, a ter fé em Deus. E outros venceram esses gigantes. Teve um que foi morto por Abissai, que era um dos homens de Davi, está em 2 Samuel 21, 16 e 17. O outro foi morto por Sibecai, 2 Samuel 21, 18. O outro, ele foi morto, que está relatado em 1 Crônicas 20, verso 5. Tinha um outro, que aí o negócio já é mais diferente, né? Ele tinha 6 dedos em cada mão e cada pé. Ele foi morto pelo sobrinho de Davi. O que isso vai nos representar e vai nos edificar? Davi abriu caminho, inspirou fé e coragem para o seu povo. Jesus, ele não abriu o caminho para a gente, não. Ele é o caminho. Ele não apenas inspirou, ele nos deu fé e coragem para lutar contra principados e potestades. Tem gigantes por aí afrontando o povo de Deus. Tem gigantes por aí querendo parar a tua vida espiritual. Tem gigantes por aí querendo te desanimar, te afrontando quem é você. Olha quanto pecado tu cometeu. Quem é você? Olha o que tu fez lá atrás. Quem é você? Olha o que tu fez ontem.
Quem é você? Quem você acha que é? Um fraco, um pecador. E ele não deixa de ter razão. O grande problema é que a gente não vai na nossa força e nem veste a armadura dessa terra. A gente vai em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso, amado irmão, aprenda com o episódio de Davi e Golias. As afrontas, elas surgem e elas vêm para nos parar, vêm para nos tentar destruir, vêm para nos desanimar, vêm para tentar nos parar, mas não pare. A gente tem a mania, né, Márcio, de ser às vezes meio petulante. A gente se coloca como Davi quando lê esses textos, né? Mas às vezes a gente não é Davi. A gente é o povo medroso. E está lá batendo as pernas, cheio de medo. Não seja assim, amado. Fortifique a tua fé. Pega a tua fraqueza, tira uma força dela. Porque você, mesmo sozinho, é maioria contra o reino das trevas. Se posicione. Tenha fé. Seja obediente. O Golias vem. O campeão dos gigantes vem. Mas o nosso ungido, a saber, Jesus, já o venceu na cruz do Calvário. Amém?